Bom dia, bom dia, bom dia, dia 20 de setembro, estamos para nossa live matinal. Olha só, um bom dia para você que está chegando agora. Fica aí porque nós temos coisas importantes para você. Fique aí, meus amigos, fiquem aí para que nós possamos estar juntos nessa jornada aqui, né? É uma jornada, é uma caminhada rumo ao céu, é uma caminhada para Deus, não é? Oh, meu Deus, vamos convidar o pessoal ali, vamos convidar o pessoal para estar aqui conosco. Bom dia, Marta Isabel. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Selma, bom dia. Vanessa, bom dia. Sumaíra, Helenice, Ana, Cris, né? Cris, minha querida, Rosane. Um bom dia cheio de alegria, cheio de paz, cheio de bênçãos, cheio da presença de Deus para você. Jesus amado, como tá calor aqui nesse Maringá, gente. Nós estamos aqui parecendo Cuiabá. Bom dia, Leila. Bom dia. Hoje ao vivo. A Cris ontem não conseguiu participar ao vivo, mas hoje tá ali, não é? Olha só. Franci, bom dia. Sandra, bom dia. Um dia cheio das bênçãos de Deus, um dia repleto da presença de Deus, um dia cheio da presença. Oh, meu Deus do céu, que coisa boa, né? Que coisa boa estarmos aqui juntos nesse dia. Já tô aqui de caderninho na mão. Um dia maravilhoso. Juliana, bom dia, bom dia. Olha só. Já tô aqui. Já tô aqui com o nosso caderninho aqui na mão para trazer algumas coisas para vocês. Olha só. Gente, olha aqui que coisa linda, coisa linda. Eu tenho uma anotação aqui do Salmo 90, maravilhoso para vocês. Juliana, bom dia, bom dia. Olha só, eu tenho algumas coisas aqui. Tenho tanta coisa, gente, tanta coisa. Quem ontem fez sentido aquela live, né? Para quem ontem fez sentido aquela live? Deixa eu prender esse cabelo aqui, gente. Porque eu tive que ligar aqui um vento. Deixa eu prender esse cabelo aqui, porque hoje tá muito calor, né? Tá muito calor, deixa eu dar uma prendida nele aqui. Um bom dia pra você, Carla. Kelly, bom dia. Vou prender esse cabelo, porque hoje tá quente nesse Maringá. Vou fazer um penteado aqui, gente, ó. Fiz um penteado aqui, pronto. Pra esse cabelo ficar quietinho aqui no lugar. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Olha só. Vamos trazer aqui... gente, olha que coisa linda. Sofonias 3, deixa eu anotar aqui, Sofonias 3, 14, 18. Sofonias 3, 14 e 18. Se você tem a tua Bíblia aí, Sofonias 3, 14 e 18. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, gente. Sofonias 3, 14 e 18. Tem muita coisa, né, pra gente ver. A Bíblia eu falo assim, gente, é tão maravilhoso nós podemos ter esse livro aqui. Eu falo assim que é o livro mais importante de todos, né? É o livro mais importante de todos, mas não tão lido. Muitas pessoas têm a Bíblia, mas não fazem o uso dela. Olha que pena, porque na verdade aqui, gente, tá tudo que a gente precisa tá aqui, tudo que a gente precisa para bem viver está aqui. Meu Deus do céu, deixa eu pegar aqui capítulo 3, versículo 14, promessa de salvação. Meu Deus! A Kelly participou da palestra ontem, gente. Ontem eu fui lá no Hospital Almodim. Quem me acompanhou viu que eu participei de uma palestra. Eu doei uma palestra pro pessoal, né? E foi uma honra, Kelly. Foi tão gostoso, foi tão bom. E eu ficaria ali muito mais tempo, mas eu tinha um cliente para atender aqui em casa, no escritório da minha casa. Eu finalizei, já era 9 e pouco da noite. Então, eu comecei a atender o cliente 6 horas, ele saiu daqui às 9 horas da noite. Então, é o desafio, né? Dar conta de tudo durante o dia. Toda a agenda minha ontem estava muito conturbada. Foi oração, depois foi a live, depois foi uma reunião às 8 horas, um treinamento que eu ministrei online. Depois eu já tinha um almoço às 11. Saí do almoço quase uma hora eu já tinha que estar no hospital. Saí do hospital quase 5 e pouco, 6 horas eu já tinha cliente, então aquela correria, né? Mas deu certo, graças a Deus, Kelly. Que bom que você estava ontem. Foi uma honra realmente poder contribuir com vocês.
de alguma forma, né? Eu espero ter contribuído efetivamente. Mas vamos pegar lá Sofonias, gente, Sofonias. Tem uma promessa de salvação aqui no livro de Sofonias, gente. É um livro curtinho, mas Sofonias 3, capítulo 15, olha só. O Senhor, gente, anota essa palavra, porque essa palavra é bênção. Essa palavra é bênção. Anota para você, porque Deus está falando para você hoje. Se você vinha pedindo, se você vinha clamando a Deus, Senhor, a minha família está uma conturbação, Senhor, a minha família está um desafio, Senhor, na minha família tem pessoas que não rezam, Senhor, na minha família existe maldição, olha o que, né? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo mudar? Meu Deus, por que eu não consigo? Às vezes faço as coisas e não saio do lugar. Gente, olha só, Sesco de Lima, olha lá, olha aqui o que Deus fala para você. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Olha a promessa de bênção de Deus para nós. O Senhor teu Deus está no meio de ti, como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti. Ele te renova o seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito, como num dia de festa. Gente, olha que palavra linda. Sofonias, capítulo 3, versículos, você pega ali do 14 ao 18. Eu vou anotar até aqui para vocês. Juliane, bom dia, bom dia, bom dia. Olha a bênção que Deus tem para vocês. Vou colocar aqui, vou fixar no comentário. Deixa só sair aqui a imagem que eu tirei o print. Vou fixar aqui no comentário. Sofonias, Sofonias. Nisso eu nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. Pois é, você tem que ter intimidade com a Bíblia, tá? Então o capítulo é 3, os versículos de 14 a 18. Sofonias 3, capítulo 3, versículos 14 a 18. Isso é uma promessa de salvação. O Senhor revogou a sentença sobre ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti e não conhecerás mais a desgraça. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transporte de alegria por causa de ti e ele te renova o seu amor e exulta de alegria a teu respeito como num dia de festa. Olha a promessa de bênção para mim e para você. Olha ali, acolha essas palavras. Muito bem, acolhe e toma posse, gente. Bom dia, Ana. Gente, olha só. Isso é uma promessa de bênção, é uma promessa de salvação, é uma promessa de libertação. E o nosso Deus não é homem para mentir. Nosso Deus não é homem para mentir. Eu tenho anotado isso aqui, gente, foi anotado no meu caderninho. Dia 31 de maio, nós estamos já em setembro. Essa palavra saiu dia 31 de maio, olha só, no dia da visitação de Nossa Senhora. Eu tenho ela anotado aqui. E tem essa palavra que é uma promessa, na verdade. Não é qualquer palavra, não são palavras jogadas ao vento. É uma palavra de força e poder. Olha aqui, alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, porque o Senhor revogou a sentença sobre ti. Depois vocês podem ler o capítulo inteiro. Mas isso aqui foi falado lá atrás, para o povo de Deus. E você não é povo de Deus, não? Você não é povo de Deus? Eu sou. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar posse de que nós somos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros. E como filhos, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Jesus Cristo, não é? A pessoa da Santíssima Trindade, uma das pessoas, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é nosso irmão. Então, quando eu olho aqui a palavra do Antigo Testamento, muitas vezes nós fazemos aquela imagem. Ah, mas isso Deus falou lá atrás para o povo. Não, ele está falando hoje para você, porque a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus não existe, para Deus não existe o Cronos, é o Kairos, é o tempo que é atualizado para Deus, não é, Cláudia?
Para Deus não existe o cronológico, o tempo cronos, ou seja, cronológico. Isso foi criado pelo homem. Para Deus é o kairos, ou seja, é o que Deus falou lá desde o início da criação está valendo hoje. A promessa que ele fez lá atrás está valendo hoje. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento ou mesmo o Novo Testamento, nós temos que tomar posse dessa palavra, entendendo que para Deus não existe tempo, não existe presente, passado, futuro. O que Deus falou lá atrás está valendo. Então, essa palavra, ela vem no nosso tempo kairos, não cronologicamente, não pense assim. Não é, Kenny, bom dia. Então, essa promessa de bênção que Deus está falando para você, em Sofonias 3, que ele disse lá para o povo, Anis, mas foi lá, promessa de bênção, quando ele falou, filha de Jerusalém, ou seja, povo meu, alegra-te e rejubila-te, porque o Senhor revogou a sentença que pesava sobre ti. Não conhecerás mais a desgraça. Ele diz aqui, não temas, o Senhor Deus, ele está no meio de ti, e ele anda em transportes de alegria por ti. Ele renova o teu amor, ele exulta de alegria a teu respeito como num dia de festa. Olha que coisa linda, não é, Jorge? Bom dia, Kennyzinho, querido. Então, olha só, é uma promessa para você, é palavra de Deus. Deus não é homem para mentir. Deus, ele está te dando essa bênção. Sabe se você não vai receber, se você não tomar posse. Porque ele está dizendo hoje, filha, filho, e ele vai falar o teu nome. Jorge, Kenny, Sandra, Eliane, não é? Vai falar para você, coloca o teu nome, Anice. Anice, minha filha, eu revoguei a sentença que pesava sobre ti. Existe uma promessa de bênção, existe uma promessa de salvação nessa palavra de Deus. E ela é atual, ela é para mim. Fala, é para mim, essa palavra é para mim, eu tomei posse já. Porque muitas vezes nós conhecemos muitas coisas ruins na nossa vida porque falta a promessa de bênção de Deus na nossa vida, porque lá atrás, nossos pais ou nós mesmos, nós pecamos. Então nós temos que o quê? Nos humilhar diante de Deus, reconhecer que erramos. Nice, mas foram meus pais que erraram. Peça perdão pelos seus pais, porque talvez eles não sabiam o que faziam. Eu não conheço a minha genealogia. Já falei aqui para vocês, a minha família morreu muito cedo. A minha família morreu muito cedo, meus pais morreram muito cedo, meus avós, né, minhas avós principalmente, eu não as conheci. Então tem pessoa que tem a graça de conhecer avô, bisavô, e entender como é a sua genealogia. Eu não tive. Então eu não sei lá atrás se existe uma genealogia de pessoas que ofereceram sacrifícios a deuses estranhos. Eu não sei se lá atrás existe na minha genealogia homicidas, suicidas, eu sei que existe, não é? Já falei para vocês aqui de pessoas da minha família que se suicidaram, mas eu não sei se existiram homicidas, eu não sei se existiram pessoas que ofereceram, fizeram oferendas a deuses estranhos que não nosso próprio Deus, consagrações a entidades, eu não sei. Então eu tenho que pedir perdão por essa genealogia. Senhor, perdoa-os e libera, tira esse peso desse jugo hereditário. Senhor, revoga uma sentença que foi talvez lançada lá atrás em razão dos pecados da minha genealogia. Então eu tenho que pedir perdão por mim, pelos meus filhos e pelos meus pais, meus avós, bisavós, tataravós, a toda a minha geração. Por isso eu rezo muito pela genealogia. Por isso eu faço muito ofertas de jejuns pela minha genealogia. Se você não sabia disso, você precisa começar a fazer. Só que você tem que estar fortalecido na oração. E quando você for a um culto, se você é um irmão evangélico, se você é católico, confesse, comungue, peça cura e libertação. Hoje mesmo, gente, no Instituto Hesed, quem estava aqui participando do Rosário da Madrugada, o rosário inteiro foi oração pelas famílias. Teve orações poderosas contra a infestação diabólica. Teve orações poderosas de cura e libertação no Rosário da Madrugada que eu deixei no meu stories ali. Tá no meu stories, o link do YouTube, é só você clicar e ir lá. Nisso eu posso fazer qualquer hora? Pode e deve.
e pode repetir quantas vezes quiser. Tava o padre Duarte Lara, ele é exorcista de Portugal. Padre Duarte Lara, ele é de Portugal, ele não é brasileiro, ele é português realmente. E ele é um exorcista que ajudava o padre Gabriele Amorte. Padre Gabriele Amorte já faleceu há alguns anos. O padre Gabriele Amorte, ele foi um dos exorcistas do Vaticano. Do Vaticano. Esse exorcista do Vaticano, padre Duarte Lara, conviveu com ele. E padre Duarte Lara é um sacerdote exorcista. E hoje ele estava no Rosário da Madrugada, fazendo orações de cura e libertação contra a infestação diabólica. Sabe, pessoas que ficam ouvindo barulho em casa, vultos em casa, brigas em casa, contendas em casa, sabe, tá sempre tendo briga entre irmão, irmã, pai, mãe, ranço assim entre família. Oração de cura e libertação hoje teve no Rosário da Madrugada, gente. As pessoas acham, ai, Deus me livre, ficar 2 horas rezando, então tá, então fica com os capetinhos te atazanando em casa. Se você não tiver 1 hora, 2 horas para rezar pela tua família, então realmente, né, não tem como Deus revogar a sentença, tá? Porque nós temos que estar em oração para Deus revogar a sentença contra nós, não é? Cristiano e Cláudia. Então, nós precisamos estar em oração, em intimidade com Deus, porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos ajudar, Ele quer revogar qualquer sentença de morte sobre nós. Tudo aquilo que é morte, às vezes não é a morte física, gente, é a morte do espírito, é a morte da nossa alegria. E aí nós começamos a entrar talvez num estágio de tristeza, de desânimo, de preguiça. Por quê? Porque a alegria morreu, porque a paz morreu, porque a felicidade morreu. E aí o que acontece? Nós vamos nos deixando morrer pouco a pouco, dia após dia. Então hoje o Rosário da Madrugada, gente. Quem puder, pegue hoje o link lá no meu Stories e participe desse Rosário da Madrugada. Oração pela família, oração pela genealogia. Houve uma oração ali de cura e libertação, oração para tirar infestação diabólica por um padre exorcista. Olha só, Márcia, Rosângela, então ali no meu Stories tá o Rosário de hoje, da madrugada, que foi tremendo, foi tremendo. Um sacerdote tem muito mais autoridade do que eu. Além dele ter a unção do sacerdócio, né, ele tem uma autoridade. Padre Duarte Lara é um sacerdote exorcista de Portugal, estava no Rosário hoje da madrugada. Então, nós precisamos nos blindar. São sacramentais, e não é sacramentos. Quando é um padre que faz, ele é um sacramento. Mas uma oração feita por outra pessoa é um sacramental. Água benta, óleo exorcizado, crucifixo, é um sacramental. Isso aqui, por exemplo, ó, é um sacramental. Ele foi exorcizado por um sacerdote e eu uso na minha casa. Então eu vou fazer uma oração, eu uso a cruz do Senhor exorcizada. É a presença viva de Cristo, e onde Cristo habita, o inimigo não fica. Uma pessoa que tem Deus no coração, o inimigo ele tem medo. Ele tem medo de pessoa, de almas tementes a Deus. Então nós temos que usar desses sacramentais e usar desses sacramentos, não é, que a igreja tem, para que nós possamos nos revestir da armadura de Deus, nos blindar contra a ação do inimigo. Olha que coisa bacana, olha como Deus é zeloso conosco. Olha como Deus é zeloso que a gente não pode ir lá para Fortaleza. Tem o Instituto Hesed que entra todo dia na minha casa através de uma telinha, não é, de televisão, através de uma telinha do celular. Então, vamos usar isso que nós temos. Porque os tempos são difíceis, gente. Outro dia eu fiz uma postagem. Gente, quem não tiver em oração não vai suportar o que está para vir por aí. Tem muita coisa vindo por aí, gente. Já tem muita coisa acontecendo, tem pessoas que não perceberam ainda. Que a pessoa não se deu conta. Já está acontecendo muita coisa que está lá em Apocalipse. Mas o negócio ainda vai arrochar mais. Mas isso é para ficar desesperado de jeito nenhum. É para falar glória a Deus, porque quanto mais rápido vier esses tumultos, mais cedo o Imaculado Coração de Maria vai triunfar e mais cedo vai ser a volta de Jesus. E as pessoas falam assim, gente, a volta de Jesus eu vou morrer, tenho medo de morrer. Não é assim, gente. Vai ser um tempos de paz, vai ser tempos que nós fomos escolhidos, nós somos a geração que fomos escolhidos para presenciar isso. Olha quanta graça de Deus.
Então não é para ter medo, é para se sentir honrado. Mas nós estamos numa batalha espiritual. E a batalha você não vai despreparado. Não é, Gislaine? Nós não vamos despreparados para uma batalha, gente. Quem é louco de entrar numa guerra sem estar preparado? Quem é louco de entrar numa guerra sem se preparar para o combate? Então nós temos que estar preparados com as armas que temos. E as armas têm que ser o quê? Espirituais. Não são armas físicas. É um mundo espiritual que nós precisamos cuidar. Então que hoje, você através dessa palavra que eu li para você aqui de Sofonias 3, versículo 14 a 18, você entenda que você já recebeu uma palavra onde a sentença pronunciada contra você foi revogada. Olha aqui, o Senhor revogou aquela sentença sobre ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti, não conhecerás mais a desgraça. Isso quer dizer que nunca mais eu vou ter tribulação? Vai ter. Mas aquela sentença, naquela situação, que talvez você saiba, não é? E talvez você desconheça, não tem problema. O que vem de Deus é sempre bom. O que vem de Deus é sempre maravilhoso. O que vem de Deus é sempre bem-vindo. Porque Deus, Ele jamais vai dar algo que é ruim para nós. Jamais, porque Ele é a bondade por excelência. Então, ontem eu ouvi de uma pessoa, eu achei extremamente interessante. Achei maravilhoso. Deus jamais vai nos diminuir. Ele vai sempre nos colocar acima, para cima. Deus jamais vai nos dar alguma coisa e depois nos tirar, a menos que nós façamos alguma coisa para que nos seja retirado. Então, se nós olharmos a história do rei Davi, que eu amo demais, não é, Morgânia? A história do rei Davi. Deus, ele se afastou um tempo em que Deus tirou a graça de Davi, porque Davi pecou. Porque Davi colocou na frente de batalha Urias para ficar com a mulher de Urias. Então, foi Deus quem errou, foi o próprio Davi, que já tendo recebido tantas e tantas benesses de Deus, porque ele era um pastor de ovelha, lembra? Se transformou no grande rei Davi, sempre fiel, temente a Deus, mas um dia entrou no coração dele algo ruim, um dardo inflamado do maligno, e ele desejou a mulher de Urias. E ali ele teve, né, um ato sexual com a mulher do Urias, e mandou Urias para frente de batalha para que ele fosse morto, para ele ficar com a mulher de Urias e não ser descoberto o pecado dele. Que a mulher de Urias já estava grávida. Então, foi o próprio Davi que se afastou de Deus. E aí Deus retirou a graça de Davi, por quê? Porque ele estava em pecado. Por conta do desejo carnal dele, ele matou um homem. O grande rei Davi. E ainda assim, Deus o perdoou depois. Que existe o Salmo 50, que é o arrependimento de Davi, que eu já falei para vocês. O Salmo 50 é um salmo em que a gente faz um arrependimento profundo. E eu rezo muito esse salmo, eu faço ele em cruz, lembra que eu já falei para vocês? Eu pego esse Salmo 50 e eu abro os braços assim, e eu faço de joelhos, espiando a minha miséria, os meus pecados. E ali, Davi, ele diz o quê? Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. E aí Davi começa a fazer um salmo de expiação, chorando os seus pecados. E ele diz, errei, Senhor, eu errei, eu pequei. O que é mal eu fiz diante dos vossos olhos, Senhor. E Deus abençoa Davi. Só que, por um tempo, ele retirou a graça. E se você olhar lá a história de Davi, acaba que um filho de Davi morre. Porque Deus retirou a graça, aquela proteção sobre Davi, porque Davi pecou. Então nós muitas vezes entramos em desgraça, ou seja, fora da graça, porque nós pecamos. Eu peco, você também, eu tenho certeza. Então nós temos que fazer um ato de expiação, um ato de reparação. Sabe, chorar os nossos pecados, mesmo, Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração. E Deus vai ver o teu coração, se está realmente arrependido. E Ele vai revogar a sentença sobre ti. Amigo, amiga,
Não importa qual pecado você cometeu. E aqui agora eu estou sentindo que eu estou falando para uma pessoa especificamente. Não importa o pecado que você cometeu. E talvez esse pecado tenha sido um aborto. Deus está falando para você, eu te perdoo. Porque eu te amo. Volta para mim. Eu já te perdoei. Então você precisa se perdoar. Você que cometeu esse ato, você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Deus já te perdoou. Ele já revogou a sentença sobre você. Toma posse dessa graça, porque é para você que eu estou falando. Não precisa se manifestar aqui, mas Deus está falando com você especificamente. Esse ato que é horrendo, diante de Deus, Ele já sabe do teu arrependimento. Ele já sabe que você está arrependido. E a única coisa que Ele quer é que você volta para Ele. Se confesse diante dele e fala, Senhor, eu me arrependi de todo o meu coração. E Ele sabe que você arrependeu. E Ele já te perdoou. Ele já revogou a sentença sobre você. Ele quer que você volte agora. Sabe o pai que está esperando o filho pródigo? Aquele Jesus que acolheu Maria Madalena. Quantos pecados que Maria Madalena cometeu? E Ele abraça, Ele fala assim, eu só quero que você confie em mim agora. Que a sua vida vai mudar. Porque eu revoguei a sentença que estava sobre ti. Eu revoguei essa sentença sobre ti. Eu já revoguei, Ele falou. Já está revogada. E Ele quer te abraçar, Ele quer te dar um abraço. Ele quer que você venha como um filho que volta para o pai. Um filho pródigo que volta para o pai. Mas agora Ele pede retidão no seu comportamento. Retidão. É só isso. Então, essa palavra, e talvez essa live tenha sido para você. Para você. E nisso, mas eu não, se você está nessa live, não é você, também sobre ti pesava algo muito, muito negativo. Mas Deus está falando, volta para mim. Volta para mim, porque eu já revoguei a sentença que tinha sobre você. Eu já revoguei essa sentença de morte, talvez. Essa sentença de um castigo que pesava sobre ti. Mas volta para mim. Que como um pai recebe um filho pródigo, eu quero receber você. Gente, olha que coisa, como que Deus é bom. Como Deus é maravilhoso, se nós entendermos isso, gente. Bom dia, Fran, bom dia, Angelita. Gente, se nós entendermos o quanto Deus é bom, o quanto Deus é generoso, o quanto Deus, Ele se desdobra para nos amar, o quanto Deus, Ele é um Pai zeloso, nós quereríamos estar na presença dEle o tempo todo. Sem esforço, sabe? Sem aquela, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir para a missa. Se nós entendermos e nós sentirmos aqui no coração, experimentarmos o amor de Deus por nós, a gente não vai querer mais nunca sair da presença dele. Não é, Thaís? A gente vai querer ficar agarradinho nele assim, ó. Sabe, agarrado? Sabe quando a gente gosta de uma pessoa que a gente quer estar ali agarradinho? É desse jeito. Se nós entendermos o tamanho do amor de Deus por mim e por você, se eu entender, se você entender, gente, nós jamais vamos querer sair dessa presença. Sabe por quê? Porque é essa presença que vai abrir as portas para nós. É essa presença de Deus que vai afastar toda a ação do inimigo na nossa casa. É essa presença de Deus que vai abrir portas. Eu lembro do pastor André Fernandes falando isso. Sabe, quando nós temos a presença de Deus em nós, sabe aquelas portas automáticas que onde você pisa ela já abre? Antes de você chegar na porta, você não precisa ficar grudado na porta, porque você pisa, tem um sensor que abre. Eu vi o pastor André Fernandes falando isso, eu fiquei apaixonada. Quando você carrega em si, presta atenção, que eu vou falar agora. Presta atenção, presta atenção. Quando você carrega em si a presença, entendendo que essa presença é Deus, quando você carrega em si a presença, portas sobrenaturais se abrirão para você. Meu Deus. Quando você carrega em si a presença, portas sobrenaturais abrirão diante de ti sem esforço. Porque a presença abre as portas.
A presença expulsa o mal. A presença traz cura. A presença afasta a doença. Gente, o poder da presença de Deus. O poder da presença. Caramba! Pegou essa chave? Quando você carrega em si a presença, que é a presença de Deus, portas sobrenaturais abrirão. E portas que deveriam ser fechadas se fecharão, para nunca mais se abrir. Porque você carrega em si a presença, que é o próprio Deus. E algo sobrenatural vai acontecer na sua vida sem esforço, como uma porta automática que você, ao pisar, esse sensor já nota a presença e se abre. Essa é a porta que Deus vai abrir para você quando você carregar em si a presença do Altíssimo. Meu Deus. Que bênção, que bênção, que bênção. Que bênção, que bênção. Eu posso encerrar a live por aqui, porque o que tinha de ser falado foi falado. Lembra que você tem que carregar a presença. Você tem que carregar ele aqui. E para isso, arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e oferecer sacrifícios para Deus em reparação por esses pecados. Isso é um pré-requisito para você carregar a presença. É um pré-requisito. Sem isso não há como Deus adentrar num coração que está sujo. É como se você não fizesse a faxina para receber o rei. O que Davi fez? Davi fez uma faxina na sua alma, quando ele faz o Salmo 50, para receber de novo a presença de Deus. Ele reconhece o seu pecado, e ele então, reconhecendo o pecado, arrependido do pecado, Deus traz de volta a bênção sobre Davi. Bom dia, Paula, de Terra Boa. Né? Entra a outra Paula lá, e eu achando que era de Cuiabá. Bom dia, Paula. Então, agora eu encerro aqui essa live que vai ficar gravada no meu canal no YouTube. Eu vou fazer um stories, vou colocar o link ali, você clica, vai direto lá, compartilha essa live com quem precisa saber como trazer a presença de Deus para si, como carregar essa presença que abre portas. Olha que bênção, gente! Deus abençoe você imensamente, que o seu dia seja de luz, e vai ser, porque eu já profetizo bênçãos abundantes. Tira um tempinho para você fazer essa reflexão, para ouvir de novo essa live, anota o que faz sentido para você, compartilha com quem está precisando e vamos transformar esse mundo num lugar melhor para se viver. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração!